Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha em todas as plataformas digitais, continue lá compartilhando, deixe lá suas mensagens. Assista o nosso podcast Resenha Política pelo nosso canal no YouTube e também sábado e domingo às 23 horas na TV Rema. O programa também passa na Rádio Jovem Pan, no nosso site resenhapolitica.com e você também pode acessar pelo site Co-Irmão Rondônia Dinâmica. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui a jornalista e pré-candidata a senadora pelo PT, Luciana Oliveira. Eu sou Robson Oliveira, ela é Luciana Oliveira, eu sou jornalista, ela é jornalista, mas nós não somos parentes. Luciana, seja bem-vindo. Como é que você está? Está tudo tranquilo? Vai entrar nessa luta, nessa batalha, numa candidatura dificílima, que não vai ser fácil, até por causa da polarização nacional, exatamente erguendo a bandeira vermelha do PT. Mulher, batalhadora, militante social, militante de movimentos, todos os tipos de movimentos sociais que você está, carnavalesca também, né? Jornalista dos maiores sites nacional, que é da esquerda também, que é uma imprensa alternativa. Seja bem-vinda. Obrigada, Robson. Estou muito feliz de estar aqui, né? Eu te acompanho, mas eu nunca pensei assim, um dia eu vou estar lá naquela bancada. E tô. Agora, com relação a estar na luta, nessa disputa que se aproxima, eu não diria que eu estou nessa luta. Eu estou na luta há muito tempo, né, Robson? Como imprensa, como mídia alternativa, jornalismo independente, que não é fácil de praticar, e eu dedico meu jornalismo a longas distâncias, difícil acesso, povos não ouvidos, invisibilizados ou perseguidos. Então é um rolê bem pesado. Então também é luta. A cultura popular, a gente tem um bloco aí, 32 anos, Patrimônio Cultural e Material de Porto Velho, também é luta. Luta pela cultura. Pirarucu do Madeira. A luta pelas mulheres, a luta em defesa do meio ambiente. Nós fizemos uma ação incrível no Pirarucu, 6.000 mudas plantadas, transformamos quantidade de folhões em mudas em parceria com a Ecoporé. Então, tudo na minha vida é luta, só que esse, de fato, é um barranco bem mais alto. Nunca subi um barranco desse tamanho, mas estou extremamente honrada. E essa candidatura? Você sabe as dificuldades, como todas as candidaturas, tem dificuldade, principalmente no estado onde professa do espectro ideológico mais à direita. Mas isso não lhe intimida, né? De jeito nenhum. O Hernandes, o meu marido, ele costuma dizer que eu não tenho medo de nada. E não é verdade, é porque ele já me viu em vários embates que realmente eu não recuo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito afetiva, muito amorosa, de demonstrar carinho e tudo, mas na hora do embate, pelas coisas que eu acredito, aí eu endureço, né? Então, e sempre é assim, quanto maior a luta, mais forte eu fico. Eu sou muito reativa na defesa das coisas que eu acredito. Então, estar numa disputa junto com o presidente Lula pelo seu 4º mandato é um desafio, mas para uma pessoa com a minha natureza também é um prazer enorme. Mas como é que você está vendo o cenário? Porque o PT tradicionalmente, né, Lula eu dei uma olhada, não ganha em Rondônia, mas tem um percentual de votos muito interessante, né? O partido está unido em torno da sua candidatura, você está também buscando apoios no centro, no pessoal que não é vinculado mais ao espectro da direita, nem da extrema-direita. Eu quero saber como é que está sendo estruturada a tua candidatura a senadora da República. Porque Rondônia já elegeu uma mulher pelo PT senadora do Brasil, né, em Rondônia. A primeira bolha que a minha pré-candidatura fura é a bolha interna, né? Sim. A perspectiva de uma militante, uma pessoa da base, sem poder econômico ou político, que já tenha tido mandato ou que esteja em mandato, chegar à aprovação de uma pré-candidatura ao Senado, você sabe disso, é uma coisa muito, muito difícil de acontecer. E esse movimento por si só, Robson, deu um gás na militância,
uma vontade de ir para a rua, de fazer campanha. Eu tenho recebido muitas mensagens de apoio, né, de estímulo do estado todo. Eu sou uma pessoa com uma presença nas redes sociais. E eu percebi assim, um boom. Eu ganhei mais de 1.200 seguidores em uma semana, né, porque isso é a disputa majoritária. Você para de conversar com... Você está disputando para vereador. Um exemplo, uma analogia besta, né? Você está conversando com o seu bairro, aí você vai para estadual, você está conversando com 10 bairros da cidade. Aí você vai para o Senado, para governo, você está conversando com a cidade toda. Então, eu estou tendo esse retorno. Não percebi nenhuma rejeição ao meu nome. Não, por onde você passa, nada. Não, Robson. Tem hostilidade nenhuma. Não tenho. Sabe por quê? Você sabe que está muito intrincado isso. Muito... Você fez até uma coluna em que você me descreveu como uma pessoa pouco flexível e a mais ideológica das candidaturas, das pré-candidaturas. Pouco flexível nas suas posições, deixar claro. Termina o resto da frase. Então, é isso. Eu até queria falar sobre essa tua coluna nesse sentido aí, porque foi uma coisa que me impactou assim. Eu falei, será que eu sou isso mesmo? E eu gosto quando um texto me provoca, entendeu? E eu tentei perguntar para mim mesmo. Eu falei, não, peraí. Vamos lá. É a mais ideológica. Aí eu lembrei do Paulo Freire. Sim. Não existe imparcialidade. Todo mundo tem uma base ideológica que o define. Resta saber qual é a sua base ideológica. Se é inclusiva ou excludente. Então, por essa ótica, eu sou sim uma pessoa ideológica, mas eu sou de uma base inclusiva. E a base excludente, eu até convivo com ela. Agora eu não convivo com o extremismo que causa um dano enorme à sociedade, um dano à humanidade. Por exemplo, eu tenho meus pontos de vista, mas eu, ao contrário do ex-presidente Bolsonaro, que dizia que agia dentro das 4 linhas da Constituição, eu persigo isso. Estar sempre em obediência à Constituição Federal. Então, todo o meu movimento é para garantir, proteger ou ampliar direitos que estão aí, que à luz dos direitos humanos, à luz da nossa Constituição cidadã. Agora, uma coisa que prejudica, um exemplo, por exemplo, quando a ideologia prejudica uma atuação legislativa. Um exemplo, a vereadora Sofia Andrade, que tem um perfil extremamente flagrante de extrema-direita. Eu até chamo ela de sofista, só para dizer o exemplo dela. A Sofia Andrade tem um projeto de lei que vai ser apreciado em breve para ajudar os pobres a vazarem daqui, sair da cidade. Isso é extremismo ideológico, isso é prejudicial. O meu não. Isso que você está falando, você tem uma posição ideológica, você tem uma posição definida sobre alguma coisa. Isso não significa que você seja um intolerante. O que nós vivemos hoje, e aí eu amplio o espectro. Você também tem no lado da esquerda pessoas do mesmo jeito, do ponto de vista da conduta pessoal, intolerante, não aceita discutir nada. Mas você já disse que deu uma inflexão que convive com essa turma. Minha segunda pergunta, Rondônia é um estado onde o agro cada dia mais cresce. E é o setor que mais também critica as políticas governamentais, principalmente aquelas políticas afirmativas, especialmente na questão ambiental. Eu, olhando suas mídias, você é uma pessoa que tem participação forte. Eu vi você no Baixo Madeira, rodando sobre essas questões ambientais. E no Senado, a atuação do senador em mexer na legislação, em tentar derrubar algumas conquistas civilizatórias que tem nessa questão ambiental, mas eles são contra, eles querem derrubar tudo.
Sua proposta como senador é manter essa luta ou ampliar essa luta sobre essas questões ambientais, especialmente nos povos originários, os territórios dele? É curioso, né? Eu não sei do que o agro reclama do governo Lula. Eu não entendo por que o agro de Rondônia reclama do governo Lula. Gente, nós saímos de um plano safra de 250 milhões para crédito e de investimento e custeio para os agricultores, para o dobro disso com o governo Lula. O governo Lula está entregando em regularização fundiária só nos próximos meses aqui em Rondônia mais de 1.000 títulos. Eu participei da entrega de 290 agora em Paraná. E estão entregando. Então, eu não sei por que o agronegócio reclama do governo Lula. A outra coisa eu estive na cobertura da COP30, Robson. Eu ouvi, durante 20 dias, mais de 190 líderes de nações. O mundo está discutindo o desenvolvimento sustentável. E Rondônia vai ter que discutir, queira ou não. Vai ter que discutir, porque o que estão fazendo, o que o bolsonarismo, vamos dar nome às coisas, o que o bolsonarismo está fazendo com o agronegócio de Rondônia é danoso, é nocivo. Ele está mentindo para o agronegócio. Ele está vendendo uma mentira. E não pense, quem vive do agronegócio, que os políticos que fazem disso uma alavanca para se eleger ou se manter no mandato, estão pensando nele, no meio ambiente, futuro do planeta, muito menos. Eles estão unicamente interessados em permanecer onde estão, porque é fato que os recursos não são inesgotáveis. Os nossos recursos naturais eles acabam, eles se escassam. Então o mundo, e não só o nosso, né? Estamos falando de planeta agora, o mundo inteiro está discutindo, mesmo os países petroleiros, né, que têm a maior rejeição à descarbonização, eles estão discutindo a descarbonização. Então, o debate sobre a crise climática, o quanto os países, os estados, os municípios precisam de financiamento, de adaptação energética e de justiça climática, esse debate é real. O mundo está discutindo uma economia mais verde. E Rondônia vai ter que discutir isso. O meu limite é, como eu te disse, é a Constituição Federal. Coisa que o Senado, a nossa bancada no Senado, simplesmente rasgou, né? O nosso Senado, se você for ver, a nossa bancada, ela tem um padrão de votação. Eles têm um padrão. Com exceção do senador Confúcio Moura, que fez questão de observar essas questões ambientais, porque é um homem que sabe que ninguém vai avançar no seu desenvolvimento sem observar as questões ambientais, eles votaram contra o marco temporal, negando a existência dos povos originários, dos povos indígenas aqui antes de todo mundo. Eles votaram para flexibilizar a lei ambiental, para permitir que grandes obras fossem feitas assim, sabe, na barrigada, sem nenhuma responsabilidade, para acontecer desastres como tantos outros que já aconteceram, e que o Estado é que vai socorrer, como foi lá em Brumadinho, né? Na hora que dá, aí é o Estado que tem que ser forte para socorrer. Então eles votaram igual, sem nenhuma postura crítica, sem nenhuma responsabilidade, unicamente com o intuito de agradar um eleitorado que por eles é manipulado. Ô, Luciana, mas não há, na sua opinião, uma contradição no governo do PT quando algumas questões ambientais, eu reputo também sérias, né? Elas são confrontadas com algumas realidades. Eu vou dar um exemplo. Foi no governo do PT que as duas usinas em Rondônia, Jirau e Santo Antônio foram construídas. E a gente sabe, para construir aquilo, tudo bem que você precisa de energia, o país precisa de energia, mas o PT sempre, desde o governo da Dilma, disse que ia fazer a transição da matriz energética.
mas continuou represando rios e fazendo hidrelétricas. Não há uma contradição nisso, não, nessa defesa total, sem concessões, e o governo do PT fazendo hidrelétrica. Você compreendeu o que eu quero dizer nessa contradição? Se há incoerência do governo, e há, o governo que responda por isso. De onde eu me encontro, pela minha coerência, não, eu tô falando do governo, eu sou crítica e mantenho as críticas com relação a alguns empreendimentos. Eu, Luciana. Essa aí é uma delas. A exploração da foz do Amazonas, por exemplo. Agora, eu não posso deixar de me aprofundar sobre o tema, de ouvir todo mundo, né? Porque é um tema muito sensível. E para o governo, mais que sensível, significa garantir a soberania energética. Então, o governo vê por essa ótica. Nós precisamos garantir a soberania energética. Porque a gente vive na mão, igual Rondônia. Rondônia aumenta a sua riqueza, mas está na mão dos outros. Né? O maior parceiro comercial de Rondônia é a China. Então, mais de 35% do mercado de exportação vai para a China. E o que a China precisa, o que nós precisamos para produzir isso, a China nos vende também, em maioria. É o nosso grande parceiro. Então, quem que vai regular esse preço? Sim. É a China. Então, o Brasil está lutando para proteger a sua matriz energética. E, do meu ponto de vista, enquanto ambientalista, enquanto ativista, eu sempre vou falar, sempre, em defesa dos povos das águas, das terras e das florestas. Sempre vou falar pela população ribeirinha. Essa é a minha construção social, tudo que me atravessou como jornalista, né? Eu estive em todos esses territórios. Eu rodei por necessidade, pelo desmantelo do governo Bolsonaro, eu rodei o estado de ponta a ponta, Robson. Território indígena, quilombola, extrativista, tudo. E eu ouvi essas pessoas e vi o quanto os efeitos dessa irresponsabilidade ambiental atingem essas populações. E nós estamos falando de uma população enorme na Amazônia. São mais de 50 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Isso é gravíssimo. Compreendeu porque eu escrevi que você era inflexível quando... Mas... O inflexível aí não é na palavra de não negociar tudo, é nas suas posições, mesmo sendo do governo do PT. Sim. Na postura, e essa é a minha postura. Postura crítica, postura propositiva, mas completamente aberta ao diálogo. O Wildon Chaves, um exemplo, né? Ex-prefeito. Eu bati tanto nele. Eu vi. Eu bati tanto na campanha. Eu estava na primeira campanha dele. Eu fiz um artigo Dória de Porto Velho. Ele é meu vizinho. A gente se encontra no Paroca, senta, conversa. O cara, sabe, bom de papo, agradável, inteligente. Porque é isso que quem faz política, é essa postura que tem que ter. Então eu estou aberta a diálogo com todo mundo. Agora, eu não estou aberta para proposta com maldade, com desumanidade, com estupidez. Eu vou discutir o quê com o Coronel Crisóstomo, que é o garoto propaganda, foi garoto propaganda contra o PL da misoginia. Não tem conversa com isso. Aí eu sou Angela Davis. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Luciana, o Brasil todo hoje está de olho nas eleições exatamente ao Senado. Claro que o que chama mais a atenção é a presidência da República, mas minha pergunta é que nunca na história, olha uma frase que eu vou usar, nunca antes na história desse país, uma eleição do Senado foi tão bem acompanhada, inclusive pela população. E um dos temas que eu acho, inclusive, furou a bolha do extremismo, mas já terminou contaminando a população toda, contaminando a palavra, contaminando ou não, mas terminou chamando a atenção, é a questão do STF. Né? Os limites, as posturas, a autocontenção, a não autocontenção. E se você vai em qualquer estado, e eu viajo bastante, os pré-candidatos ao Senado, eles têm, somente quando se declara de direita, que está indo para o Senado para caçar ministro, para, enfim, para
mexer com o STF. Teve um candidato até recentemente que propôs a dissolução do STF, só o AI-5 fez isso. Tentou fazer isso, mas caçou alguns ministros. Qual é a tua posição com relação a isso como pré-candidata a senadora? O STF precisa dar uma chacoalhada? A posição dos senadores bolsonaristas com relação ao STF, o ataque ao STF, é puramente politiqueira, eleitoreira. Não tem nenhuma responsabilidade e nem conexão com os fatos. Agora, aí é Leonardo Boff, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Do meu ponto de vista, o STF fez um bem por impedir o golpe, a tentativa de golpe desse exército do 8 de janeiro. Agora, eles esquecem, ou fingem que esquecem, mas a gente tem a memória boa e tá aí a internet pra gente lembrar eles todo dia disso. O que o presidente Lula enfrentou, o que a presidenta Dilma enfrentou dentro do STF, e cadê? Esse povo não estava reclamando de abuso? A própria OAB merece essa crítica. A OAB que protocolou um pedido de impeachment e que foi engavetado, porque na época não teve nem força para ir adiante. A própria OAB merece essa crítica. Ninguém viu aqueles abusos, Robson. O presidente Lula teve reconhecido tardiamente que não havia qualquer impedimento para ele assumir o cargo, quando ele foi impedido pelo STF. Você diz o cargo de ministro na época. De ministro-chefe da Casa Civil. Na época da Dilma. Tardiamente. Teve a liminar do e dizer Gilmar. E dizer o quê? Do Moro com vazamento da ligação. Do julgamento que foram feitos para atingir o coração daquele governo, para atingir o presidente Lula, para impedir que ele não só fosse ministro-chefe da Casa Civil, mas se projetasse para um novo mandato. Então, essas pessoas não estavam vendo esses abusos? Todos os abusos que o presidente Lula cometeu foram cometidos contra ele. Então, o que eles querem é se beneficiar dessa bandeira, sabe? Estamos defendendo a democracia, estamos defendendo as pessoas que foram presas. Só imagina se fosse o contrário. Só imagina se fosse o PT invadindo a Praça dos Três Poderes, quebrando tudo, destruindo peças valiosíssimas para a República, em termos de valor histórico. Imagina qual seria o julgamento dessas pessoas. Então não há flexibilização. Aí eu imagino, a República caía. Caía, entendeu? É isso, sempre foi atribuído à esquerda, que a esquerda é violenta, que a esquerda... E a esquerda aguentou os 590 dias de Lula preso, pacificamente, fazendo seus atos. Perdeu a eleição para o Bolsonaro e foi para casa, depois foi para a rua fazer sua militância, mas ninguém tentou quebrar nada para romper com aquele resultado. Imagina fazer uma minuta planejando o que fazer se o Lula ganhasse. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nisso aí. Todas as pesquisas indicam hoje que não só o bolsonarismo é forte, há uma percepção do antipetismo muito forte, né, muito arraigado, em razão de alguns erros que o PT teria cometido nos seus governos. Você reconhece que, do ponto de vista governamental, o PT cometeu erros? Claro, naturalmente. Se eu disser que o PT e que o presidente Lula não cometem nenhum erro, eu sou completamente alienada, como as pessoas que chamam um sujeito como o Bolsonaro de mito. Não, eu reconheço que o presidente Lula errou em vários momentos. Inclusive, quando ele se anima muito, ele fala muita besteira, eu reconheço isso. Mas nada disso muda o que é o presidente Lula hoje, o que ele significa. O antipetismo. Gente, com todo esse antipetismo, o Lula está no terceiro mandato. Vai disputar o tetra.
É muita coisa. Isso não é à toa, não cai do céu. Isso é como ele diz assim, todo mundo fala, o Lulinha tem sorte, o Lulinha tem sorte. É muita sorte, né? Então não é, Robson. O que está em jogo, e o Lula sabe disso, e se você observar todas as amarras que ele está fazendo, tudo que ele está mexendo no tabuleiro do partido, como só o caso do Rio Grande do Sul, vamos citar só o Rio Grande do Sul, que tinha um candidato, que a direção falou, esse candidato, e deu um quiprocó, quase a direção foi destituída, porque há poder para isso, da direção nacional. E o Adão Preto estava bem, segundo bem lugar, avaliado. Segundo lugar. E o Lula chegou e falou assim, não, peraí, volta aqui, companheiro. Nós precisamos do apoio do PDT. Em vários estados. Retira. E eu teria feito a mesma coisa que o Adão Preto. Na hora. Se o Lula falar para mim, se a direção nacional ou a direção estadual chegar para mim, Luciana, a sua candidatura é maravilhosa, mas para o presidente Lula, para o governo, para proteger a democracia, para a gente não perder essa eleição, você tem que sair, eu saio na hora. Luciana, você, candidata a senadora, e sabe, e a gente está conversando aqui, você mesmo também já confirmou, é um estado hostil a quem faz um discurso com toda essa sinceridade direta. Você, e eu volto a dizer, é por isso que eu escrevi aquilo sobre você. Você não recua. Você não vai recuar durante a campanha, vai continuar com as mesmas postulados, com as mesmas discussões, discutindo a candidatura ao Senado nesses pontos que hoje, na medida que a campanha for se aproximando, isso vai se aflorando de uma forma, inclusive, mais até violenta. A maior coerência. Está preparada para isso? Sim, eu tenho que ser coerente comigo mesmo, com a minha história de vida, né? Eu sou isso, essa é a minha natureza. O doutor Mauro, quando eu fui candidata pelo PSB, ele dizia para mim, ei, rebelde, esse é o seu perfume, rebelde. Então, eu exerço essa minha rebeldia, eu sou daqui, já vi muita coisa, Robson. Muito mal que fizeram para cá. Então, eu tenho um couro duro, eu tenho um couro de jacaré. Pode vir para cima. Sabe por quê? Porque eu não vou investir em polarização ideológica. Eu quero fatos. Meu amigo, eleitor, tá aqui o que o presidente Lula está trazendo para Rondônia. Tá aqui o que o presidente Lula trouxe só com o novo PAC em agosto do ano passado. 1,5 bilhão. Tá trazendo hospital, tá trazendo IFRO, tá trazendo teatro universitário. Primeiro hospital universitário, né? A ponte binacional, uma promessa de 100 anos, que vai transformar Guajará-Mirim no antes e depois da ponte, antes e depois de Lula, um lugar onde ele não teve uma votação baixíssima, menos de 30%. Eu não sei como essas pessoas vão fingir que não estão andando, por exemplo, para Guajará-Mirim pela ponte do Ribeirão, pelo Arara, naquela ponte toda agora de concreto, sem lembrar que aquilo ali foi no governo Lula, que estava mais de uma década parada. Como é que atravessa a ponte para o Acre, que foi construída pela presidenta Dilma e nega? Entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar com fatos. Para mim, isso é muito fácil de lidar na campanha. Agora, você acredita o que quiser. Teve um cara que eu fiz um comentário contra a recusa do governador Marcos Rocha em aderir ao plano para reduzir o preço do diesel. Que ele escreveu assim, eu prefiro apoiar, eu prefiro pagar mais caro do que apoiar o Lula. Tem gente que é assim, que pensa assim, né? Uma coisa absolutamente irresponsável, só porque o governador Marcos Rocha não gosta do presidente Lula. Robson, tem um dado que eu vou te dar aqui, que não está na grande imprensa. Qual é? Rondônia tem de 2016 a 2025 128 feminicídios. Não, isso aí todo mundo sabe. Eu fiz um programa comentando sobre os alarmantes. Isso é gravíssimo. Agora, você passe a falar agora da postura do governador Marcos Rocha com relação a isso. Sabe por quê? O Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio de 2023 só foi assinado pelo governador Marcos Rocha agora,
acho que dia 10 de março. Esse ano. Uma semana após o assassinato da professora Juliana, que deu um grande clamor social. Só por isso, desde 2023. E o pacto entre os poderes para levantarem essa bandeira contra o feminicídio, que o Lula visitou todos os poderes propondo essa união contra o feminicídio, ele ainda não aderiu. A deputada Cláudia de Jesus está cobrando por requerimento. Então, assim, Luciana, olha para ali. Já o nosso tempo praticamente, eu preciso fazer mais pelo menos umas 3 perguntas que tem a ver com o PT, com você e com a campanha. Foi difícil gravar um vídeo ao lado de um ex-deputado de partido da direita que hoje migrou para o PT e foi ungido pelo partido em 24 horas. 24 horas, claro que eu estou falando do ponto de vista ilustrativo. Pré-candidato a governador, eu estou falando do Expedito Neto. Difícil não foi confortável. Não foi confortável. Eu fiz essa pergunta porque eu vi umas 5 vezes o vídeo e percebi isso que você eu não sou estava. franca, eu não estava confortável, né? Eu percebi. Mas eu entendo agora perfeitamente qual é o rumo que a direção nacional está tomando nessa eleição. E essa eleição não é mais uma eleição qualquer, não é mais uma disputa como as que o Lula enfrentou, é uma guerra. É mais difícil. É uma guerra. Então, a direção nacional está fazendo um movimento correto. Eu vou fazer isso aqui para ampliar a força. E o Neto tem uma coisa que é importante a gente falar dele, que eu só tenho observado andando com ele por aí e vendo a prática dele, né? Com toda a estranheza, assim, que ele não é militante do PT, né? Mas teve boas votações como deputado federal para o nosso campo progressista. Uma coisa que eu tenho observado assim... Você fala as votações dele... Como deputado federal, foram muito boas. Em relação aos trabalhadores, votou... Né? Agora... Mas votou no impeachment da Dilma também. Sim, votou. Mas se a gente for crucificar todo mundo que votou no impeachment... Caiu ministro, inclusive. Não, a minha casa inteira cairia. Minha família teria que... né, mandar fuzilar. Meus amigos. Então, assim, a história ela é cíclica, sabe? Ela não é reta, em linha reta. Sim. As coisas mudam, a compreensão muda. Então, uma coisa que eu tenho observado positivo no Neto, assim, e que eu já observei em outros políticos do espectro da direita e até da extrema-direita, ele tem coragem. Ele tem coragem. Imagina, se coloca no lugar dele. Quem estaria mais desconfortável realmente? Ele de estar entrando numa casa nova com a militância como a do PT, sabendo que as pessoas estão estranhas com ele, desconfiando dele, que não estão à vontade, e fazer os discursos que ele tem feito, da forma como ele tem feito. Eu diria que o Neto, a candidatura dele é fundamental nessa disputa. Eu acho que ele é um jovem articulado, corajoso, para fazer a defesa do governo Lula aqui. Então a candidatura é definida, a sua e a dele, vocês vão seguir mesmo, rodando o estado todo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente falou tanto sobre o agro, sobre essas contradições, sobre a contradição do agro, segundo a sua ótica, que recebe subsídio para danado, mas é quem faz mais oposição ao governo Lula. Tu vai sentar com o pessoal do agro para discutir alguma política? Com certeza. Com certeza eu tenho um governo que dobrou o plano safra para o agronegócio. O agronegócio é porque as pessoas não sabem definir o que é o quê. Mas o agronegócio ele gera riqueza. Mas ele ele não combate um problema gravíssimo de Rondônia, que é a desigualdade. Quem faz isso é a agricultura familiar. E o governo Lula lançou o plano safra da agricultura familiar. Então eu tenho muita coisa para conversar com o agro. Nós temos mais de 40 milhões de terras para recuperar e plantar o que quiser. Eu participo de debates em fóruns internacionais sobre essa economia verde, sobre a descarbonização, né, sobre justiça climática, e é absolutamente natural conversar com o agro. Eu tenho que conversar com o agro. Como não? Luciana,
Era 30, já foi para 35, já está em 36. Tinha 3 temas que seriam fundamentais, que é inerente, inclusive, à sua atuação, que é a questão da mulher, né? Do sexismo mesmo, que eu acho, em Rondônia, quem não começar a mexer com essa cumbuca, a coisa só tem que piorar. Mas no Senado, qual é a proposta para você enfrentar uma macharada danada, o pessoal ainda com a concepção patriarcal, coronelismo, machista? Não é fácil, né? Com força. Vai ser com força. Tudo que eu consegui, Robson, foi metendo o pé, foi quebrando a porta. Quando eu comecei a falar aqui em golpe contra a presidenta Dilma, eu fui censurada ao vivo numa rádio. Eu vi 4 homens daquele papo de redação falando ao vivo, as pessoas me ligavam e falavam, Luciana, o que está acontecendo? Eles falaram assim, porque eu disse, aí tá faltando peito para enfrentar vocês. E eles gritavam, aqui tem pau. Você acredita nisso? E não ligue mais, Luciana. Não mande mais comentários. Eles me censuraram ao vivo. Aquilo ficou marcado, entendeu? Então, daquele episódio em diante, eu fui para o Brasil 247. É um dos maiores sites. Terceira vez eleito como o maior canal de política pelo IBEST. Fui para a EBC, fui a mais votada do Brasil inteiro para assumir um comitê de participação pela diversidade e inclusão. E em breve, se Deus quiser, vou coroar o meu trabalho indo para a China para mostrar a voz da Amazônia. Pois é, me disseram que você foi convidada para ir para a China, passar um tempo lá, mas me disseram que combina exatamente durante a campanha. Como é que tu vai compactuar? Não vejo prejuízo nenhum. Vou trazer coisas incríveis que vão agregar muito valor. Mas é durante a campanha? Você vai para lá e fazer a campanha? Pode ser que aconteça agora durante a campanha. A pré-campanha, na verdade, não a campanha, né? É isso. A pré-campanha. E se acontecer, eu vou ver como mais um fator que vai agregar valor à minha pré-candidatura. Porque, como eu disse, a China é nosso maior parceiro comercial. Né? Um mercado que tem muito a nos ensinar. Você é corajosa mesmo. Enquanto na pré-campanha está todo mundo rodando no estado, você vai estar na China fazendo campanha lá. Se bem que as mídias sociais hoje... aproximam muito as pessoas, né? E se isso rolar, pode ter certeza que eu vou construir um link muito bacana com Rondônia. Porque, como eu disse, né, é o nosso maior parceiro. Luciana, durante a campanha, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Eu estou entrevistando todos os pré-candidatos e também vou entrevistar quando passarem nas convenções. Então já fica aqui meu convite. Aí nós vamos falar sobre uma área que você atua muito, que eu sei que é cultura, né? Pois é, esse é um problema para o entrevistador. São muitas áreas. Aí eu queria, na próxima, a gente conversa sobre cultura, sobre a questão da mulher, sobre a questão indígena e sobre uma questão que é fundamental no estado de Rondônia e termina as pautas legislativas sendo provocadas, que é a questão mineral, que é a questão do garimpo. Então, ficamos já, espero seu compromisso já para lá para agosto, voltar aqui no podcast, que nós temos o prazer de entrevistar uma colega jornalista da competência sua. E eu me senti muito à vontade, saiba disso, gostei. Obrigada pelo espaço. Continue lá multiplicando, seja um multiplicador de todas as nossas plataformas, estamos em todas, e continue lá acessando o site Rondônia Dinâmica e resenhapolitica.com.br. Muito obrigado.